Olá a todos, eu quero agradecer o convite para estar aqui neste evento. Quero agradecer a toda a comissão organizadora, em nome da professora, na pessoa da professora Cláudia Vanderlei, da Unicamp. A minha fala nesta oportunidade é a respeito do projeto Rede de Estudos da Língua Portuguesa ao Redor do Mundo, ações e, no caso, subtítulo Ações e Desafios. Como ação, eu destaquei para trazer para os senhores a ação intitulada O Português Brasileiro em Contexto Italiano, Aspectos Sociais, Políticos e Linguísticos. Então, inicialmente, eu quero contextualizar esse projeto no âmbito da Rede de Estudos de Língua Portuguesa ao Redor do Mundo. Trata-se de um projeto de cooperação internacional que envolve a Universidade Federal de Goiás, a Universidade de São Paulo, a Universidade do Mato Grosso, a Universidade de Brasília e universidades em Macau, em Portugal, na Itália especialmente e em Cabo Verde. O projeto Redes, mais especificamente, ele nasceu no âmbito do quarto CIMELP, ou do CIMELP, que é o Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa, ocorrido, que já vem ocorrendo, já está na sua 5ª edição. Atualmente ele está sediado na Itália, de 8 a 11 de outubro próximos, estará sendo realizada a sua 5ª edição. Então trata-se de um projeto que nasceu no âmbito do CIMELP, o CIMELP como uma atividade política de promoção e divulgação da língua portuguesa. Então, uma concepção que norteia os trabalhos da Rede de Estudos de Língua Portuguesa ao Redor do Mundo é a de que o português e suas múltiplas variedades, o português que se mostra através do português brasileiro, do português do Cabo Verde, do português de Portugal, tem aspectos que os une, claro, esses vários portugueses, vamos assim dizer, mas cada um deles representa uma comunidade, representa um modo de conceber o mundo de uma comunidade. Então, nós nos juntamos nesta rede, da qual eu sou a coordenadora brasileira e geral, para descrever e analisar essas variedades do português essas variedades do português, a fim de mostrar as gramáticas, as elaborações de linguagem altamente complexas que elas realizam e, a partir dos resultados dessa descrição, fomentar ações que coloquem essas comunidades em evidência. Na verdade, a rede pretende equacionar descrição e ensino de língua em contexto internacional da língua portuguesa. A ideia é que o português, em cada uma de suas variedades, é uma língua de comunicação internacional com projeção global. Então, a ideia mesmo é que, considerando que existe essa multiplicidade no âmbito do que se vem conhecendo aí como lusofonia, em termos de comunicação, de interação, opta-se por uma dessas variedades. Vamos pensar.
opta-se por uma dessas línguas, pelo português europeu, ou português de Portugal, pelo português brasileiro, pelo português cabo-verdiano e assim por diante, né? Então, mais especificamente, o projeto, essa ação da rede, o subprojeto denominado Português Brasileiro em Contexto Italiano, Aspectos Sociais, Políticos e Linguísticos, pretende, na verdade, explorar, ou, vamos mais especificamente, tendo como parâmetro o português brasileiro, e especialmente o português brasileiro visível, falado, usado no espaço geopolítico do estado de Goiás, e o uso da língua por falantes da cidade de Goiás, primeira capital, e de Goiânia, a capital atual. Trata-se de uma proposta que pretende contribuir para a difusão e a valorização do português brasileiro em contexto europeu e que vai ao encontro dos interesses da comunidade europeia, por exemplo, pois atende a uma de suas principais diretrizes, que é o investimento em intercâmbios internacionais e em mecanismos de aquisição de línguas estrangeiras que favoreçam as relações políticas e econômicas entre as nações. Então, nós sabemos que, independentemente do contexto socioeconômico atual, cresce ao redor do mundo o interesse pelo português brasileiro. Cresce ao redor do mundo a ideia de que o português brasileiro tem um forte potencial para parcerias em diferentes áreas da organização social. Então, para se ter uma ideia, a União Europeia, na comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu a respeito do programa Repensar a Educação, diz que a aprendizagem da língua é importante para o emprego e requer especial atenção. Então, pois no mundo de intercâmbios internacionais, a capacidade para falar línguas estrangeiras é um fator de competitividade. As línguas são cada vez mais importantes para aumentar os níveis de empregabilidade e a mobilidade dos jovens, constituindo as fracas competências linguísticas um importante obstáculo à livre circulação de trabalhadores. Então, na verdade, há um interesse econômico, mas mais que isso, é interessante saber que há um público interessado em conhecer o português brasileiro, interessado na cultura brasileira, que é mostrada a partir do uso dessa língua. E nos chamou a atenção, especialmente a partir do quarto CIMELP, que se realizou aqui em Goiânia, sediamos aqui na Universidade Federal de Goiás. Nos chamou a atenção a fala de De Rosa, o atual presidente do CIMELP, falando da situação do português brasileiro em contexto italiano. Somente nas regiões de Brindisi, Lecce, Nápoles e Taranto, há 400 alunos que estudam o português brasileiro. Estudam o português, retificando, estudam o português e escolhem como a variedade de interesse principal o português brasileiro. Então, há um forte interesse no âmbito italiano, nas instituições italianas, a partir das instituições italianas, em conhecer um pouco mais as pesquisas sobre o português brasileiro que se desenvolvem no Brasil e conhecer o próprio português brasileiro. Então,
nesta ação da rede, que envolve Universidade Federal de Goiás, Universidade del Salento, na Itália, sediada em Lecce, e a Universidade Chieti Pescara, também na Itália, interessa contribuir efetivamente para uma política de difusão do português brasileiro, de promoção do português brasileiro, acreditando-se que o cenário geopolítico e econômico e linguístico do estado de Goiás é representativo da diversidade brasileira. Então, essa é a ponta. Vamos pensar que o cenário sociolinguístico, econômico e político e cultural do estado de Goiás é visto nesse projeto como representativo de todos esses parâmetros em relação ao português brasileiro, em relação ao que se faz, as ações linguageiras no português brasileiro. Pretendemos, sabemos dessa relevância. Por que é relevante mostrar um aspecto da grande diversidade brasileira? Exatamente para mostrar tanto que o português brasileiro é específico, independente das variedades de outros países, e aqui dentro também há uma variedade. Há uma gama dialetal, e que nem por isso, e que exatamente por isso é interessante. Na verdade, estamos apostando na diversidade. Então, esse projeto está sendo desenvolvido em parceria entre essas 3 universidades, e entendemos que este projeto auxilia na promoção do português, das pesquisas feitas no Brasil, colaboram para o reconhecimento do português brasileiro, do português brasileiro como língua distinta do português europeu, e contribui para o desenvolvimento de proficiências linguísticas, acadêmicas dos envolvidos, tanto alunos de pós-graduação das universidades italianas envolvidas, quanto os nossos alunos, e também os docentes, os pesquisadores envolvidos. Porque está prevista nesse projeto a mobilidade docente e a mobilidade discente, né? Estão previstas, na verdade. Então, há justificativas fortes, as diretrizes da comunidade europeia, o interesse, o grande potencial do português brasileiro como língua de comunicação global, não é? E, para termos uma ideia, não é? Atualmente, no contexto das cidades italianas que eu mencionei anteriormente, há 400 estudantes do português brasileiro. Então, em termos de objetivos geral e específicos deste projeto, temos como objetivo geral amplo, vamos dizer assim, promover um conjunto articulado de projetos de pesquisa e de pesquisação no sentido de divulgar a cultura brasileira, difundir o português, promover o português brasileiro e acelerar o aumento pela procura do português brasileiro como língua estrangeira em contexto universitário no sul da Itália. O estágio atual da variante goiana do português brasileiro servirá de parâmetro para este estudo. Um recorte que objetiva mostrar a pluralidade da cultura brasileira e, ao mesmo tempo, as características intrínsecas do português, que demonstram tal pluralidade, características que são visíveis na sua gramática. Então, em termos de objetivos específicos,
verificar fatores extralinguísticos envolvidos que levam ao interesse pelo português brasileiro nesse contexto, quebrar uma imagem, contribuir para a quebra de uma imagem estereotipada do Brasil, como o país do futebol, do samba, né? Mostrar uma diversidade cultural, uma diversidade linguística e, mais explicitamente, fazer isso através de escolas de altos estudos sobre o português brasileiro. A ideia é apresentar resultados de trabalhos descritivistas e analíticos de cunho funcionalistas que mostram as características da gramática do português brasileiro. Essa gramática que emerge no uso no espaço geopolítico do Brasil. Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem, na verdade, este projeto, que é a promoção do português brasileiro em contexto italiano, ele trabalha diretamente, né, com formação de novos falantes de português no âmbito acadêmico. Então, é claro que um projeto dessa natureza vai promover também interação, qualificação das equipes envolvidas, é uma política de valorização da língua portuguesa falada no Brasil, oportuniza docentes e a estudantes o intercâmbio de conhecimentos produzidos em centros investigativos no Brasil e na Itália, e estimula-se o conhecimento também da língua italiana. Nós sabemos que os alunos que vão daqui do Brasil para a Itália precisam conhecer a língua, os que vêm para cá também, e lá está prevista a ida de pesquisadores brasileiros para ministrarem cursos nas escolas de altos estudos a respeito do português brasileiro, como também a vinda de pesquisadores que trabalham com português brasileiro lá, mas que vêm também falar da sua cultura, do seu trabalho no âmbito italiano. Então, para finalizar, já avançando a finalização da minha fala, essas ações, as ações que previstas para esse projeto, elas vão se realizar em pelo menos 6 fases. Uma fase de divulgação de fenômenos do português brasileiro, uma fase de documentação de dados, uma fase de comparação de dados, uma fase de promoção de nova intervenção, elaboração de material didático, análise, divulgação e publicação dos resultados. Em termos de desafios, os grandes desafios dessa proposta envolvem especificamente a operacionalização do projeto, na medida em que esse projeto foi contemplado pelo edital universal do CNPq 2015, já estamos com 2 bolsas implementadas, mas os recursos para deslocamento dos pesquisadores, para a execução de determinadas ações previstas no projeto, esses recursos ainda não foram disponibilizados. O grande desafio do projeto atualmente é vencer as dificuldades econômicas que assolam o país, que rondam o Brasil, não é? E estão previstos como indicadores de avaliação o aumento pela procura pelo conhecimento da língua brasileira por estudantes de pós-graduação e de graduação no contexto italiano, boa audiência nessas escolas, bom desempenho, teses de doutorado, trabalhos finais de curso, oportunidade de convivência, descrição da gramática do português brasileiro em contexto de ensino como língua estrangeira,
criação de páginas, publicações conjuntas, publicações envolvendo os demais grupos da rede, compartilhar resultados na rede e produção de áudio e vídeos, enfim, entendemos que a academia é um dos principais agentes de promoção de uma língua em contexto internacional. E este é um dos princípios da rede de estudos de língua portuguesa ao redor do mundo, mais especificamente desta ação que envolve a Universidade Federal de Goiás, a Universidade del Salento na Itália, a Universidade Chieti Pescara também na Itália. Muito obrigada. Até logo.